Morte de aves em Lagoa da Prata levanta suspeitas sobre a síndrome do pombo zumbi. No dia 16 de março, a reportagem da TV Lagoa compareceu em uma residência no bairro Américo Silva, atendendo a solicitação de uma moradora, que relatou uma situação que, segundo ela, é preocupante do ponto de vista da saúde pública. Eu converso agora com a Maria Márcia Oliveira. Ela entrou em contato com a nossa reportagem para vir até a residência dela, mostrar uma situação que ela mesma vai narrar para a gente. Márcia, bom dia. Bom dia. Aqui o que eu tenho percebido muito são pombos doentes e mortos também. Aqui é uma rota migratória, esse terraço aqui são várias espécies que vêm e alojam aqui. E eu procurei a ajuda, tem orientações. Aparentemente é uma doença que o pessoal acredita ser provocada por um vírus, mas não foi feito exame, não houve a coleta. A orientação que me passou foi enviar o pombo para a limpeza urbana e que lá eles iam tomar as providências. O que estava vivo e chegou a falecer aqui, mas assim, aparecer pombos mortos é muito frequente, não só aqui na vizinhança também. Eu conversei com 3 vizinhos, dos 3, 2 tiveram recentemente animais mortos nas casas deles também. Agora, a causa da mortandade eu não saberia te precisar. Durante a nossa visita, a gente percebeu que ainda tem, nesse momento, algumas carcaças de pombos sobre o telhado. Sim. Você chegou a entrar em contato com a vigilância sanitária do município? Sim, cheguei na zoonose, né? A zoonose esteve aqui, chegou a ver, constatar um animal doente, esse que estava com esse sintoma, eu não lembro o nome do vírus, aparentemente é a síndrome do pombo zumbi, que eles ficam andando em círculos e virando o pescoço para cima, perde o controle motor, não consegue mais voar e morrem. Esse animal, ele ficou aqui na quinta-feira, foi o dia que eu vi ele aqui, até o dia que ele veio a óbito foi na quarta-feira da outra semana. Foram 7 dias o período que eu acompanhei. Agora, como que é o sintoma antes e depois, eu não saberia te precisar. A única coisa que foi feita nesse momento, teve uma carcaça recolhida, sim, mas sim, não foi feito nenhum exame. Não foi coletado exame. Me passaram um ofício dando orientações para a higienização do local e para impedir que pombos pousem. Mas até o ambiente, você pode perceber, está até bem sujo, porque o ofício me foi entregue no meio da tarde, já no início da tarde de quarta-feira, e eu já estava saindo para viagem. E vai ser amanhã, vem um rapaz aqui para fazer, nós vamos ter que ter lá uma janela que é da caixa d'água onde eles estão fazendo ninho. Eu já fiz isso uma vez, mas eles começaram a ir para a casa do vizinho, o vizinho começou a reclamar, eu preferi deixar aberto, que me incomodava menos, que estava incomodando ao vizinho, sabe? E eles são assim, eles vão sair dali, eu vou ter lá, vou resolver meu problema naquele local, mas eles irão para outros locais. E o material para a vigilância sanitária, eu liguei lá também, porque foi um dia que eles ficaram de me dar resposta, o dia que eles vieram aqui e falaram que tinha que ligar na Regional em Divinópolis para saber o procedimento. Ao telefone, o pessoal da vigilância me falou que teria que ser coletado o exemplar e congelar para enviar para exame, para saber que doença que era. Mas aí depois já falou que não falou isso e que o pessoal da zoonose que falou. Que não falou isso e que o protocolo era outro, que era para eu mesma descartar igual eu descartei outros exemplares. E veio até com uma sacolinha, que eu achei até mais seguro colocar dentro de uma caixinha e arrumar melhor, sabe? E para poder ir, porque começou a aparecer erupções na minha pele, coincidentemente ou não. Pode não ser, claro que pode não ser, mas a gente não sabe que doença que é. E se for essa doença, por exemplo, que está sendo especulada, ela pode atingir outras espécies de animais, de aves principalmente. Então, o que é a doença eu não sei. Eu liguei para a coleta seletiva e enviei
com a orientação que me foi passada e informando o nome de quem me passou, que ela saberia do que se trata, porque com certeza eles poderiam precisar de alguma informação complementar que eu não saberia dar. Em contato com o setor de zoonoses da Prefeitura, fomos informados de que a veterinária e a agente de combate a endemias realizaram uma visita técnica à residência da advogada Maria Márcia, que foi orientada sobre o manejo ambiental do local, com o fechamento do espaço da caixa d'água e a realização correta da limpeza do lugar. No comentário fixado desse vídeo, você pode conferir algumas orientações úteis do setor de zoonoses sobre como lidar com problemas referentes aos pombos na área urbana. E em Lagoa da Prata, uma empresa disponibiliza um serviço de controle de pombos. Segundo o diretor da Minas Controle de Pragas, Gustavo de Carvalho, o sistema não fere as aves e utiliza uma tecnologia que foi descoberta por um pesquisador. O que esse inventor fez? Ele conseguiu determinar a frequência exata do campo eletromagnético que essa ave é sensível e reproduzir através de um sistema usando um indutor de eletricidade e capacitores que geram um campo eletromagnético em espiral que, disposto sobre o telhado das casas, esse sistema então funciona como se fosse uma proteção, ou seja, ele deturpa o campo eletromagnético sensível ao pombo e o pombo não consegue pousar no local. Então isso afugenta, ou seja, ele nem chega a encostar no sistema. Então a gente diz que é uma tecnologia limpa, não causa danos às aves e protege o ambiente que a gente chama do entorno das pessoas, né, onde as pessoas vivem, para que esses pombos não convivam com essas pessoas muito intimamente, como vem ocorrendo atualmente. Ainda de acordo com ele, a proximidade com os pombos pode acarretar o surgimento de diversas doenças, algumas até consideradas graves. Realmente, o pombo doméstico, como a gente chama, ou esse pombo correio, ele já foi considerado como praga pelo IBAMA. Existe uma instrução normativa, a IN 141, que designa claramente que o pombo é sim considerado uma praga porque ele tem potencial de causar tanto danos físicos ao patrimônio das pessoas, como também danos à saúde das pessoas. Existem várias doenças já catalogadas, como salmonelose, psicocose, algumas doenças importantes em que o pombo é vetor dessas doenças, né? Principalmente nas fezes. A geração nas fezes de um determinado fungo que, se aspergido pela pessoa, pode desencadear uma doença grave, inclusive com paralisia e tal. E isso pode causar uma certa confusão em relação a essa questão do pombo zumbi, né, que eles estão falando que pode estar ocorrendo aí em Lagoa da Prata. Se for essa mesma doença, na verdade é uma doença chamada Newcastle. É uma doença que ocorre inclusive nas galinhas. Se você é dono de galinheiro ou tem uma criação de galinhas, provavelmente você já ouviu falar na vacina contra Newcastle. É comum a gente vacinar as aves contra esse vírus. Só que o pombo está aí e se ele tiver realmente infectado por esse vírus, ele não é vacinado, ele vai sofrer as consequências. No pombo, me parece que é essa questão da paralisia mesmo provocada. É a mesma coisa que acontece nas galinhas e tal. Mas para além da Newcastle, que seria esse caso desse pombo zumbi, entre aspas, aí, que pode estar ocorrendo em Lagoa, a própria presença do pombo já é a própria proximidade, principalmente com o lugar onde eles fazem os ninhos, que é onde tem muita fezes, onde pode gerar esses fungos, é um motivo de atenção da população, pelas outras doenças que podem, essas sim, muito perigosas para o ser humano. TV Lagoa News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até qualquer momento.